A distribuição das medidas dos comprimentos em metros dos 400 cabos em estoque de uma empresa está representado pelo histograma ao lado, que no caso eu pus aqui embaixo, tá? No eixo das ordenadas constam as respectivas densidades de frequências, olha a unidade, em metros elevado a -1. Densidade de frequência de um intervalo de classe é o resultado da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo. Considerando que os intervalos de classe são fechados à esquerda e abertos à direita, calcule a quantidade de cabos que possuem um comprimento de pelo menos 4 metros e inferior a 7 metros. Então vamos entender um pouquinho melhor esse enunciado. Ó. Inicialmente a gente precisa entender essa parte aqui. Ele está explicando que densidade de frequência de um intervalo de classe é o resultado da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo. Então vamos anotar aqui, ó. A densidade de frequência de um intervalo de classe é o resultado, então vamos pôr aqui um igual, da respectiva frequência relativa, eu vou representar isso por F'Ri, pela correspondente amplitude do intervalo, ou seja, dividido por Hzinho. Então vamos só relembrar o que é isso daqui. Densidade é o que ele está explicando. F'Ri, isso daqui você tem que associar com uma frequência, tá? Porque um F' é uma frequência, só que é relativa, ou seja, é uma frequência na forma de porcentagem. E Hzinho, a amplitude do intervalo, nada mais é do que o limite superior do intervalo menos o limite inferior desse intervalo. Tá ok? Aqui ele está dando uma outra informação. Ele está falando assim, ó, os intervalos de classe são fechados à esquerda e abertos à direita. Isso significa que, por exemplo, esse primeiro intervalo de 1 a 3 é isso aqui, ó. É um intervalo que é fechado à esquerda, quer dizer, vai incluir o 3, e aberto à direita. Está vendo que não tem um pauzinho aqui? Então, não inclui o 3. Se for pegar esse último, seria de 7 a 10, quer dizer, inclui o 7, porque está fechado, e no 10 não inclui, porque não tem o pauzinho aqui. Então, é como se o intervalo fosse de 7 até 9,999, tá? Muito bem. Isso aqui é como se fosse uma formulinha, tá? Então você pode simplesmente pegar essa igualdade, essa equação, e multiplicar em cruz. Se você multiplicar em cruz, o que você vai obter? F'Ri é igual a isto vezes isto. Então, é igual a densidade vezes o Hzinho, que é a nossa amplitude. Tá? Então, isso aqui é como se fosse uma formulinha. A gente vai trabalhar com essa formulinha a partir de agora. Então, veja também a outra pergunta que ele fez. Né? Quantos cabos, que aí depois, lá no final, a gente vai precisar usar esses 400 aqui, mas tem um comprimento de 4 até 7 metros. Então, de 4 até 7... não é esse intervalo aqui, ó, não é esse intervalinho que a gente tem que considerar, ou seja, não são esses dois, ó, vou fazer uma marquinha aqui, não são esses dois retângulos que a gente tem que considerar. Então a gente vai trabalhar só com esses dois, tá? E para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma tabelinha que vai ficar mais fácil até para eu explicar. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos marcar o comprimento, que nada mais é do que esses intervalos. Tá? Seriam os intervalos dessas duas barrinhas. Então, a gente vai ter um que vai de 4 até 6 e outro que vai de 6 até 7. Muito bem. Agora, eu vou pegar esta densidade de frequência que está indicada aqui no eixo vertical e vou anotar aqui, ó. Então, a densidade desse primeiro... Deixa eu até passar uma barrinha aqui e uma barrinha aqui, só para ficar mais bem dividido, né? A densidade de frequência desse intervalo de 4 até 6, desse primeiro tijolinho aqui, que interessa, tá vendo que está aqui no 0,15? Vou marcar aqui, ó, 0,15. Dessa segunda classe vai no 0,25, né? Então vamos anotar aqui, passar um outro traço aqui. Agora, a partir do momento que a gente tem a classe
no caso aqui são os comprimentos, tá? Mas a partir do momento que você tem uma classe, você sabe calcular o Hzinho, usando essa formulinha aqui. Então, eu vou calcular o Hzinho. O que é o Hzinho? É o limite superior menos o limite inferior. Nesse caso aqui, 6 menos 4, que é igual a 2. E nesse caso de baixo, 7 menos 6, que é igual a 1. Então, ok, a gente já calculou o Hzinho. E agora eu vou aplicar esta formulinha aqui. Então, agora eu vou... Então, agora a gente vai aplicar essa formulinha, tá, do F'I, que nada mais é do que a densidade vezes a amplitude de classe. Ou seja, a densidade é esta coluninha aqui, a amplitude é esta coluninha aqui. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? 0,15 vezes 2, e nesse caso, 0,25 vezes 1. Então, aqui embaixo vai dar 0,25 e aqui vai dar 0,30. Só que isso daqui, na verdade, correspondem a porcentagens, tá? Ou seja, 30%, 25%. Se você pegar esses dois valores aqui, calculados, e somar esses dois valores, você vai obter quanto? 30 mais 25, quer dizer, você vai obter 55%. Então, pronto, eu já sei que do total de cabos, de 4 a 7 metros, eu vou encontrar 55% desses cabos. Só que aí ele quer saber quantos cabos, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que calcular 55% deste total aqui que ele deu no começo. Então, 55% desse total de 400 cabos. Como que a gente calcula isso? 0,55 vezes 400. E fazendo esse cálculo, vai dar um total de 220 cabos, que foi justamente o que ele perguntou. Portanto, a resposta do nosso exercício, 220 cabos.